Olá, eu sou Maria de Fátima de Carvalho Ferreira, sou pediatra, neonatologista e estou como chefe da divisão de gestão do cuidado no Hospital Universitário Júlio Miller. E eu vou apresentar para vocês agora protocolos de abordagem da microcefalia, tanto diagnosticada durante a gestação ou pós-natal, e da investigação, da associação dessa microcefalia com a infecção pelo Zika vírus. Bom, então, nós podemos ter a entrada de um caso suspeito da associação entre microcefalia e a infecção pelo Zika vírus de três grandes formas. Num primeiro momento, eu posso estar diante de uma gestante que se apresenta com um quadro de rascunho cutâneo. Então, uma gestante que foi procurar a unidade de saúde apresentando um quadro de rascunho cutâneo. Então, o rascunho cutâneo, diante dessa nossa, digamos, epidemia de microcefalias e associação com Zika vírus, a gente precisa de investigar. Então, se eu estou diante de uma gestante que está até o 5º dia de doença, eu vou coletar sangue dessa gestante para isolamento viral e PCR. Então, eu vou investigar nesse momento dengue, chikungunya e zika através da tentativa do isolamento viral, ou isolamento viral propriamente dito, ou por técnica de PCR. E vou colher sorologias para citomegalovírus, toxoplasmose, rubéola e parvoviroses B19. Parvovírus B19. Se essa gestante aparece na unidade básica de saúde, aparece no serviço de saúde, já depois do 5º dia de doença, então não adianta a gente tentar o isolamento viral, então a gente parte direto para as sorologias. Sorologias para citomegalo, toxoplasmose, rubéola e parvovírus B19. E vou precisar de fazer uma nova coleta com intervalo entre 15 e 21 dias depois da primeira coleta, novamente para sorologias. E neste caso, a gente já pode estar incluindo as sorologias para dengue, chikungunya e a sorologia para o Zika vírus, que ainda não está disponível, mas que já está em vias de viabilização e que esse material vai ficar armazenado para estudo. E vou repetir as sorologias para toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola e parvovírus B19, repetindo somente as que estavam negativas ou que tinham resultado suspeito na primeira amostra. Tá? E vou providenciar a realização de um ultrassom gestacional, pelo menos um entre a 32ª e a 35ª semana de gestação. Essa gestante ela pode continuar o segmento de pré-natal na atenção primária, fazendo todo o acompanhamento, todo o segmento, todos os exames de rotina de um pré-natal, né? E pode ser referenciado, eu aqui coloquei o Júlio Miller, porque é onde eu trabalho, mas pode ser para o hospital de referência do município, para se acontecer a evolução de alterações nesse feto. Então, foi realizado o ultrassom diagnosticou uma microcefalia, uma má formação, então pode ser encaminhada essa gestante para dar continuidade no segmento na referência. Se não for detectada nenhuma alteração, ela pode seguir todo o pré-natal na atenção primária. E lembrar que toda gestante com suspeita de Zika deve ser imediatamente notificada. Aí o CID da infecção por Zika. Numa segunda possibilidade, eu tenho uma gestante que não teve quadro de infecção por Zika, mas que num ultrassom realizado durante a gestação foi identificado ou foi levantada a suspeita de microcefalia fetal. Ou seja, a circunferência craniana avaliada do exame de ultrassonografia estava menor que menos 2 desvios padrões da média para a idade gestacional naquelas curvas de circunferência cefálica, de circunferência craniana, feitas para a ultrassonografia gestacional. Nesse caso, então, diante de uma gestante com um diagnóstico de microcefalia fetal, a gente colhe imediatamente sangue para sorologias, para Zika, dengue, chikungunya, toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola, herpes simples e o parvovírus B19.
e segue com acompanhamento sorológico e clínico dessa gestante, de acordo com o achado nesse primeiro exame de avaliação sorológica. Tá? Se ela já era imune para a rubéola nessa primeira sorologia, eu não preciso repetir uma segunda sorologia. Então, esse segundo exame, ele vai depender, esse segmento sorológico, ele vai depender do que a gente encontrar nessa primeira avaliação. Mas é importante manter o segmento pré-natal e ultrassonográfico. No Júlio Miller, a gente continua fazendo esse ultrassom durante a gestação, avaliando a evolução dessa microcefalia, mas isso também pode e deve ser feito nas referências de cada município. Cada município deve de ter a sua referência estabelecida e nessa referência esse acompanhamento também pode ser feito. Lembrando que toda microcefalia, mesmo que identificada durante a gestação, também deve ser notificada. Numa terceira hipótese, nós temos o recém-nascido que, ao nascimento, se suspeita de microcefalia. Então, essa suspeita é levantada na maternidade. Então, eu não tinha uma história no pré-natal, eu não tinha alteração no ultrassom gestacional, ou de repente uma gestante que não conseguiu fazer ultrassom gestacional, aí o bebê nasce e a gente sabe que precisa medir o perímetro cefálico de todo o bebê, ainda na maternidade, ainda na sala de parto. E se esse recém-nascido for um recém-nascido de termo, ou seja, ele tem uma idade gestacional igual ou maior que 37 semanas, e um perímetro cefálico foi aferido e ele é menor ou igual a 32 centímetros, ou então, colocando na curva de Fenton, ele está abaixo do percentil 3 na curva de Fenton, de acordo com a idade, sexo, ou ele é um bebê prematuro, tem uma idade gestacional abaixo de 37 semanas, e nesse caso eu preciso usar a curva de Fenton, e se esse perímetro cefálico se encontrar abaixo do percentil 3 na curva de Fenton, então eu estou diante de uma suspeita de microcefalia. Então, desse bebê, ele acabou de nascer, eu estou ainda na sala de parto, medi perímetro cefálico, levantei hipótese de que ele era um bebê com microcefalia, eu já tenho que colher sangue de cordão para ser encaminhado para o laboratório central, 3 ml, em criotubo, quer dizer, num tubo que seja resistente ao congelamento, e vou precisar colher 3 fragmentos de placenta, mais ou menos 3 por 3 centímetros, né, de diâmetros, e colocar esses fragmentos também em criotubo, porque esse material precisa ser congelado para ser encaminhado para o laboratório de referência. Essa criança, esse recém-nascido, ele vai precisar de fazer uma avaliação com ultrassonografia transfontanela, se ela for possível, porque muitas vezes, diante de um caso de microcefalia, a fontanela está tão fechadinha que a gente não consegue fazer ultrassom através da fontanela. Então, nesse caso, ela não é possível, mas essa criança tem que ser submetida a uma ultrassonografia abdominal e a uma coleta de sangue periférico para sorologias. Se a ultrassonografia transfontanela foi possível e se ela foi normalzinha, não tinha nenhuma suspeita de alteração, essa criança pode ser acompanhada com todas as triagens neonatais, a emissão otoacústica, que é o teste da orelhinha, o reflexo vermelho dos olhos, que é o teste do olhinho, e o teste do pezinho, e o segmento da pediatria geral, com aconselhamento genético e organização de projeto terapêutico multiprofissional, se for uma criança realmente com microcefalia, mas não associada à infecção congênita. Se a ultrassonografia foi alterada ou duvidosa, ou ela não foi possível, quer dizer, ou era uma fontanela muito pequena, ou a gente não dispunha de nenhum profissional para a realização da ultrassonografia transfontanela, então a gente realiza a tomografia de crânio sem contraste e a coleta de líquor. Se a tomografia for normal, essa criança vai para o segmento de triagem neonatal, da orelhinha, do olhinho, do pezinho, e segmento em pediatria para acompanhamento desse perímetro cefálico que está abaixo do normal para a idade e sexo.
Se a tomografia foi alterada, precisamos analisar essa alteração. Se essa alteração é sugestiva de traumas, isquemias, asfixias ou desordens metabólicas, então ela vai para as triagens neonatais e acompanhamento em pediatria geral. Agora, se essa alteração da tomografia for sugestiva de infecção congênita, ou seja, eu tenho presença de calcificações intracranianas, eu tenho alteração cortical, tenho uma dilatação dos ventrículos, que é essa ventrículomegalia, ou tenho uma alteração parenquimatosa que levanta a suspeita de infecção congênita, então essa criança tem que ser encaminhada, porque ela é uma criança com uma alta possibilidade de ter a microcefalia associada a uma infecção congênita, entre as infecções congênitas, a infecção pelo Zika vírus. Numa outra possibilidade, eu estou num serviço de saúde e eu recebo um recém-nascido vindo de outro serviço, nasceu em outro serviço, em outro local, em outra maternidade, então é um recém-nascido externo, ou é um lactente, né, já passou dos 28 dias de vida, mas é um bebê que de repente escapou da notificação no período neonatal e ele apresenta suspeita de microcefalia. Então, como proceder? Se esse bebê era um recém-nascido com mais de 37 semanas, um perímetro cefálico menor ou igual a 32 centímetros, ou abaixo de menos 2 desvios padrões na curva da OMS, ou abaixo do percentil 3 também na curva da OMS, de acordo com a curva de acordo com idade e sexo, ou se ele é um pré-termo menor que 37 semanas de gestação, com perímetro cefálico abaixo do percentil 3 na curva de Fenton, ou se ele é um lactente, quer dizer, já está com mais de 28 dias de vida, tem um perímetro cefálico abaixo de 2 desvios padrões na curva da OMS, ou abaixo do percentil 3 na curva da OMS, na curva de acordo com sexo e idade, então esse bebê ele tem que ser notificado como portador de microcefalia. Então, a gente vai proceder a uma anamnese, tentando buscar a história de rastro cutâneo, tentando fazer com que a mãe se lembre do que aconteceu de diferente na gestação, um bom exame físico, tentando detectar qualquer anomalia, e deve ser submetido a uma tomografia computadorizada de crânio sem contraste. Se essa tomografia for normal, essa criança vai precisar ser acompanhada num ambulatório de pediatria, porque provavelmente ela tem alguma alteração genética, então eu preciso de encaminhar para o aconselhamento genético e para a organização de um projeto terapêutico singular. Se essa tomografia foi alterada, a gente vai analisar a alteração da tomografia. Se ela foi sugestiva de trauma, isquemia, asfixia, desordem metabólica, ou seja, ela não tem alterações que possam levantar a hipótese de infecção congênita, ela também vai ser seguida no ambulatório de pediatria geral, com aconselhamento genético, para a organização do projeto terapêutico. Agora, se ela tem alterações tomográficas sugestivas de infecção congênita, que podem ser calcificações, alteração cortical, a dilatação dos ventrículos cerebrais, que é a ventrículomegalia, ou a alteração desse parênquima cerebral, então a gente tem que colocar essa criança no protocolo de investigação para infecção por Zika. Então, no protocolo de investigação, é um acompanhamento do recém-nascido ou lactente com microcefalia e tomografia de crânio suspeito de infecção congênita. Então, normalmente aqui a gente vai dar o destaque para a anamnese, para o exame físico, checar se essa criança já foi notificada, se não foi notificada até então, proceder na notificação e colher os exames para investigação de infecção congênita. Colher sangue da mãe, mais ou menos 10 ml em 2 tubos sem anticoagulante, com um gel separador, tá? Se não foi colhido no pré-natal, então isso tem que ser avaliado aqui na anamnese, na história do pré-natal, se ela já tem sorologias realizadas. Vamos colher sangue do recém-nascido ou do lactente, aí tentar colher em torno de 5 ml para conseguir separar o soro suficiente para a realização dos exames, também em tubo sem anticoagulante, se possível com gel separador, colher a urina do recém-nascido ou do lactente, 5 ml no mínimo, também num criotubo,
e colher o líquido desse recém-nascido, porque esse recém-nascido já é um recém-nascido que, além da microcefalia, tem uma tomografia alterada com suspeita de infecção congênita. Então, a gente colhe pelo menos 1 ml para ser encaminhado para o LACEN. No nosso caso do Júlio Miller, a gente também colhe material para ser processado no próprio laboratório do Júlio Miller. Então, esse material, para ser processado na unidade, vai depender da condição da unidade, da realização de outros exames, como a contagem de leucócitos, proteína, que é muito importante. Senão, vai ser encaminhado para o LACEN. E essa criança ela vai precisar de ter o seu acompanhamento planejado, com exames complementares também realizados. Ela precisa de uma avaliação oftalmológica para estudo de fundo de olho, precisa de uma avaliação com fonoaudiólogo para inicialmente realizar a emissão otoacústica, mas se for necessário, pode precisar de fazer exames mais complexos, como o BERA. Precisa da realização de um ecocardiograma para afastar a possibilidade de alterações cardíacas secundárias à infecção congênita e a realização da ultrassonografia abdominal para avaliar comprometimento de outros órgãos, outras vísceras, que não só o sistema nervoso central. Tá? Então, esses exames eles precisam ser feitos, pelo menos no primeiro momento, para a gente avaliar o grau de comprometimento daquela criança e para poder planejar o segmento ambulatorial. Então, cada município tem que estar tendo a sua referência estabelecida para acesso a esses exames complementares. E, de acordo com as alterações, que se é planejado o segmento ambulatorial. Então, se eu tenho uma alteração de fundo de olho, eu vou precisar envolver um oftalmologista no segmento. Se não, se o fundo de olho está normal, eu não preciso envolver naquele momento o oftalmologista. Se o ecocardiograma mostra que eu não tenho nenhuma alteração cardíaca, então eu não preciso de ter no segmento um cardiopediatra. Agora, se eu detectei alteração nesse ecocardiograma, então o cardiopediatra tem que estar envolvido no acompanhamento dessa criança. Então, o segmento da criança no ambulatório de pediatria vai ser estabelecido com equipe multidisciplinar que vai elaborar esse plano terapêutico, e esse plano terapêutico singular, ele vai depender das alterações detectadas na avaliação dessa criança, tá? Sempre lembrando que a gente tem que estar cuidando da criança e cuidando da notificação, porque essa notificação vai ser importante para a gente ainda responder muitas perguntas que estão em abertos em relação à microcefalia e infecção pelo Zika vírus. Isso aqui também é muito importante. A criança, um natimorto, diante de um natimorto. Se eu tenho um natimorto, eu posso ter, essa criança pode ter ido a óbito por uma infecção pelo Zika vírus. E a gente sabe que a infecção congênita por Zika pode levar à perda fetal. Então, se eu tenho um natimorto, e esse natimorto já era um bebê de termo, a gente vai, então, eu vou medir perímetro cefálico em todo o natimorto. Isso, o próprio serviço de verificação de óbito, ele já tem esse protocolo, essa conduta, então todo natimorto encaminhado para o serviço de verificação de óbito, ele é submetido à avaliação também de perímetro cefálico. E se esse perímetro cefálico é menor que 32, ele vai também para a notificação e para a investigação. Se ele é um natimorto pré-termo, menor que 37 semanas, vai avaliar o perímetro cefálico e vai estudar esse perímetro cefálico de acordo com a curva de perímetro cefálico de Fenton. E se ficar estabelecida a microcefalia, então esse feto e essa placenta precisam ser encaminhados para o SVO, Serviço de Verificação de Óbito, sem que seja colocado em formol. Então, ele só sob resfriamento é encaminhado para o serviço de verificação de óbito. No serviço de verificação de óbito, é colhido material, né, de cérebro, fígado, coração, pulmão, rim, baço do natimorto, para estudo de biologia molecular, com a realização de PCR, real time, para estudos imunohistoquímicos e hibridização in situ. E o serviço de verificação de óbito vai notificar
todo natimorto com microcefalia. Tá? Então, isso é o que a gente tem de protocolo. Cada protocolo ele precisa ser estudado no município, com a sua referência, contra-referência. Então, ele tem que ser analisado localmente, né, para que todas as amarras sejam bem estabelecidas. Mas a coisa mais importante na prevenção da microcefalia associada à infecção por Zika é o controle do mosquito, né? Então, o controle do mosquito, ele não vai só controlar a infecção por Zika vírus, tentar reduzir a incidência de microcefalias associada a essa infecção congênita, mas também reduzindo dengue e chikungunya. Tá? E tudo isso é muito importante para a saúde das nossas crianças, porque esse comprometimento cerebral ele pode cursar com prejuízo no desenvolvimento da criança, principalmente prejuízo na esfera cognitiva. Então, o melhor tratamento é a prevenção. E para a prevenção, isso não é só uma medida de governo, não é só uma medida de serviços de saúde, essa é uma briga, uma guerra, uma batalha de toda a população, em que todos têm que estar envolvidos. Então, muito obrigada pela atenção e vamos juntos nessa guerra.